Vamos fechar os nossos olhos? Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial de estar na casa do Senhor, de aprender mais uma porção, e que isso não seja só um aprendizado, mas possa ser prática no nosso viver. Muito obrigado a Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão, obrigado pelo nosso professor, obrigado a Deus pelo nosso pastor e muito mais, ó Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nos dê uma semana na Tua presença, nos guarda, nos proteja. Essa é a minha oração que eu te faço, agradecida, confiante no Teu perdão, bondade e misericórdia, e é no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou convidar. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor.
orando nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Deus por mais uma vez estarmos na sua casa para adorar o teu santo e eterno nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela noite que tivemos guardado e preparado por Ti. Meu Deus, muito obrigado a Deus agora pela escola bíblica dominical que tivemos, pela lição, por tudo que nós aprendemos aqui. Meu Deus, que isso sirva para o nosso aprendizado a cada dia, porque sabemos, ó Deus, que a incumbência, Senhor Deus, de cada um de estar, ó Deus, anunciando este Evangelho de Jesus Cristo para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Queremos te rogar também, Senhor Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositados aqui na Tua presença. Sabemos, Pai, que existem muitas pessoas que ainda sentem essa dificuldade tão grande de estar entregando o que é do Senhor, mas que o Senhor possa estar tocando nos seus corações. Te pedimos também, ó Deus, pela mensagem também que será exposta nesta manhã, que o Senhor possa usar o teu servo de uma maneira gloriosa. É o que nós te pedimos, te agradecemos pelo poder santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ação. Nós estamos vivendo alguns dias diferentes do que habitualmente costumávamos viver. E Deus sempre tem um recado para ser transmitido a cada tempo. E nesse tempo em que os corações sintam-se mais prontos, ávidos para pensar naquilo que Deus vai fazer, embora nós já sabemos qual é o desejo do coração, e o desejo do coração é que Deus repreenda de imediato a enfermidade e proporcione que nós vivamos conforme dantes. Certo é que Deus não vai repreender a enfermidade, porque Deus tem um propósito para que leve o povo a ser salvo e não continua morrendo, indo para a perdição. Sempre quando Deus viu que os desígnios do homem estava totalmente desenfreado, indo de mal a pior, Deus permitiu que os próprios caminhos estabelecidos pelos homens pudessem se fechar, para que assim então, ao clamarem ao seu poderoso e santo nome, Ele pudesse revelar o seu amor, a sua graça, e levar os corações a entender que, independente da circunstância, Ele sempre continua o mesmo. Eu quero ler com os irmãos o texto de primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler apenas 2 versos com os irmãos. O verso 1 e o verso 2 de 1 Pedro, no capítulo 2. Assim diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Amém? Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação.
Eu quero pensar com os irmãos em um breve momento sobre o tema: seja a diferença que o mundo quer ver. Seja a diferença que o mundo quer ver. Amados, Pedro, ao escrever a sua epístola aos irmãos ali da Ásia Menor, podemos dizer assim, ele já percebia que havia um certo distanciamento daqueles que, entusiasmados por fazer parte da Igreja de Cristo, agora já não estava tendo aquele mesmo ardor, aquela mesma comunhão, aquele sentimento puro de seguir o Mestre. E é por isso então que Paulo começa a trazer esse tipo de exortação, porque ele percebeu que dentro daqueles chamados para ser a diferença que o mundo queria ver, já não estava acontecendo exatamente aquilo que era próprio da Igreja de Cristo, e que o mundo fazia diferença em quem era de Cristo e quem não era de Cristo. Então ele diz, deixando. A ideia do verbo é continuar, é uma trajetória, é uma forma continuada, é uma maneira gerundiana, podemos dizer assim, um fato que está se processando, é deixando, é todos os dias ir eliminando aquilo que de maneira sorrateira começa a inundar os nossos corações, as nossas vidas, e nós precisamos de ter atitudes de interrupção para que essas coisas não venham tomando o lugar supremo de Cristo em nossas vidas. Por isso então Pedro começa dizendo, deixando, não é tendo deixado, deixando é uma ideia de continuidade todos os dias. Precisamos de perceber as atitudes sorrateiras, sutis, que vão encostando, vão minando, com um propósito de destruir. Primeiro, para sermos a diferença que o mundo quer ver, nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé. No livro de Hebreus, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Nós não percebemos, mas é a resposta, é a conclusão das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu vou ter a atitude certa de que o meu Deus, Ele é fiel para justificar, recompensar, aferir a minha esperança, arredondando em coisas palpáveis, que eu possa então confirmar. Este é o resultado da presença de Deus na minha vida, resultado daquilo que um dia eu criei. Romanos também chega a dizer que é impossível alguém agradar a Deus sem fé. É impossível. É impossível alguém agradar a Deus sem fé. É necessário que aqueles que têm fé estejam prontos para perceber, através da orientação dada por Cristo Jesus, que o mundo que jaz no maligno, ele milita contra a obra de Deus operante em nossos corações. Amados, quantas pessoas que ao longo da existência elas vão perdendo o brilho da comunhão com os remidos. O primeiro indício de alguém que está distanciando-se de Deus é o distanciamento
da comunhão dos remidos. A Igreja de Cristo era composta por pessoas que foram lavadas, regeneradas, biblicamente batizadas e que se reúnem para adorar e cultuar o nome do Senhor. O primeiro indício que leva a pessoa a viver um distanciamento, uma diminuição da fé, é a repulsa de estar junto com os remidos. A palavra de Deus nos ensina da seguinte maneira: se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como que você vai dizer que você ama a Deus? Estamos vivendo tempo de várias pessoas de diversas denominações vivendo a fé em casa. Não, eu não preciso da igreja para que eu desenvolva a minha fé. Está começando a ir distanciando de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, Pedro dizendo, todo engano, deixando todo engano. Isso é engano, irmãos. Isso é engano. Os chamados para fora era para viver uma experiência diferente daquilo que o mundo já estava vivendo. E é por isso que a proposta era, seja então esse relevo que o mundo queira ver, as pessoas diferentes. É possível que em algumas situações o Senhor até mesmo proporciona algumas adversidades para saber de fato se somos esse relevo de pessoas que vivem como se fosse um castelinho de areia. Quando a onda vem e bate, pá! Quando ela volta, desmancha. Porque vivem o engano em seus corações. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser posto sobre o verdadeiro e sólido fundamento. Jesus falou que a tempestade, o vendaval não vai derrubar a casa daquele que constrói sobre a rocha. A onda pode bater, as torrentes podem passar, mas aquele que vive sobre a rocha, não importa qual seja a circunstância. Já disse aqui algumas vezes, existem cristãos que é que nem abobrinha verde. Qualquer pedrinha que encostar está lacrimejando. É intocável, não é? Jesus não chamou-nos para sermos intocáveis. Jesus chamou-nos para sermos moídos, porque Ele foi moído pelas nossas transgressões. E não é o servo maior do que o seu Senhor, diz assim a palavra. Aqueles que não estão dispostos a ser moídos, não estão dispostos a viver a glória prometida pelo Senhor, porque eles não são submissos, não são servos, não querem viver a semelhança do seu mestre. Seja a diferença que o mundo queira ver. Amado, fico pensando a experiência dos primeiros cristãos que proporcionaram que esse evangelho chegasse até mim e até você. Para eles estava reservado a arena romana, aonde que aqueles que professavam que Jesus Cristo era Senhor de suas vidas eram lançados para ser um espetáculo para o mundo que queria ver ser despedaçados pela sua fé. Até hoje está lá aquele mausoléu do Coliseu Romano, onde que cristãos eram lançados vivos para que as feras pudessem destruir, e nas arquibancadas todos algozes dizendo: cadê a fé? Cadê o Deus dele? Cadê? Vai livrar? Vai livrar? E eles eram despedaçados, mas foram a diferença que o mundo precisava de ver, uma fé firmada.
vivemos hoje em uma sociedade onde que cristãos que dizem ser cristãos não suportam ouvir um não dito pela igreja do Senhor, que igreja não é lugar de sensualidade. Porque às vezes colocam uma saia que quase vê a peça íntima e vem para a igreja cultuar. Outros colocam uma bermuda vendo a cueca de fora e vem cultuar. Outros uma roupa totalmente rasgada, como se fosse um escárnio daquele que deve ser recebido culto de adoração e louvor, e vem cultuar. Amados, nós precisamos de ser a diferença que o mundo quer ver. Se fôssemos para ser iguais ao mundo, Cristo nem na cruz teria ido, porque não faria nem menor sentido Ele dar sua vida para que o mundo não fosse transformado pelo poder da sua obediência. Menor sentido. Segundo, seja a diferença que o mundo quer ver, tendo conhecimento. Impressionante. Como que as pessoas, nas últimas décadas, têm se tornado pessoas que não querem buscar o conhecimento. E pela falta de conhecimento, muitas pessoas têm sido destruídas pela falta de conhecimento. Essa é a realidade. Um povo que tem conhecimento não é um povo facilmente dominado. Essa é a realidade. Temos que ter conhecimento. No livro de Oséias, o Senhor disse através do profeta o seguinte: o meu povo, Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas não está falando do conhecimento adquirido nos bancos de escola, a respeito de filosofia, outras ciências do conhecimento, mas está falando o seguinte, sabe por que falta conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. O conhecimento de Deus, irmãos, está sendo destruído. Famílias sendo destruídas, sociedade sendo destruída. Fomos entubados em uma sociedade que achou que deveria viver sem Deus. Recentemente, 2019, a festa popular do Brasil, reconhecida como Carnaval, zombaram de Cristo até não querer mais. Cantores, artistas dizendo, não, Cristo é gay, é travesti. Fizeram cena de demônio fisgando Cristo, arrastando nas avenidas. Falta de conhecimento de Deus, falta de temor de Deus, falta de saber que Deus é supremo. Diz o texto, não erreis, de Deus não se zomba, porque o homem, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez da nossa nação uma nação grande, creio que a quarta maior do planeta. Por que Deus fez a nação desse tamanho? Deus poderia muito bem ter deixado o Brasil do tamanhozinho apenas da Bahia ou do Ceará, mas porque foi expandindo e ficou um país desse tamanho. Mas a imagem que políticos e artistas sempre quis financiar para o mundo é que o país chamado Brasil é o país da imoralidade, da prostituição, da corrupção, e que tudo pode. A única coisa que não pode é reconhecer o conhecimento de Deus. Nas escolas, as leis foram mudando para que não pudesse pregar mais a respeito de religião. E logo depois vem
o intruso, para colocar então genealogia de gênero. Não. Os banheiros sanitários podem ser para homem e para mulher. E pior, não, só depois dos 10 anos que a criança vai definir que sexo que ela vai querer ter. Se é homem, se é mulher, se é um outro. O país aos poucos foi desviando do caminho, foi perdendo o conhecimento. E houve essa é pior ainda. E muitos que dizem cristãos, que se meteram na política e no meio artístico, ao invés de ser a diferença, se alienaram. Que triste, né? Se alienaram. Muitos, ao invés de transformar, porque a igreja foi chamada para transformar o mundo, e não ser transformada pelo mundo, passaram a deleitar-se nessas situações horrendas que o país tem vivido. E muitos cristãos foram cooptados pelo dinheiro pago por aqueles que são corruptos e passaram a apoiar todas as situações, dizendo: não, a igreja, ela não pode viver falando dessas coisas, a igreja só tem que pregar Cristo, só salvação. Irmãos, não se prega salvação sem arrependimento de pecado. Não se prega salvação sem o poder transformador de Deus na vida. Deixe o homem maligno seus pensamentos, diz o profeta Isaías. O ímpio deixa o seu caminho e venha para o Senhor. Pedro então diz: é necessário que elimine todo o engano do coração. Todo engano do coração. É necessário eliminar o engano do coração. Por último, seja a diferença que o mundo quer ver, não tendo medo. O mundo já não suporta mais ver cristãos medrosos. Cristãos medrosos. Cristão que tem medo de morrer, não presta para viver. E por isso vai morrer. Porque não presta para viver. Porque Cristo chamou-nos para sermos pessoas de coragem. Coragem, não tenha medo. Foi assim que ele manifestou-se a Josué. Josué, seja corajoso, seja forte. Mas Jesus falou também com o seu discípulo: olha, eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias estarei com vocês. Irmãos, existe uma frase que eu sempre costumo dizer aqui, vou repetir de novo: não existe nada difícil quando nós temos ajuda. E quando a nossa ajuda ela vem do alto, ela vem do Senhor, nós não podemos ter medo. A nossa vida ela pertence ao Senhor. Quando o cristão tem medo, ele coopera para os atalaias de Satanás emplacar as suas mensagens. O cristão é chamado para ser alguém destemido. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Não importa qual seja a circunstância que estaremos vivendo, nós não podemos ter medo que está à volta, de maneira alguma. A pior de todas as enfermidades que o mundo já pôde ver, humanamente falando, foi a lepra. Foi a lepra. Antes, porém, de Cristo, ela já existia. Nos tempos de Abraão, ela já existia. Nos tempos de Moisés, já existia. E hoje ainda existe. E hoje ainda existe. E o Senhor mostrou o seu poder, limpando, purificando, transformando, salvando vidas. Mas a pior de todas as enfermidades, ela tem começo, meio e fim. E nós vivemos ela todos os dias. É o pecado. O pecado ele faz com que o homem ele seja incrédulo, não tendo fé.
pecado, ele faz com que o homem, ele vive desprezando o conhecimento de Deus. O pecado faz com que o homem vive tremendo de medo, como se não existisse um Deus Todo-Poderoso. No Salmo 78, a palavra do nosso Deus, ela nos ensina o que o Senhor orientou aos filhos de Israel que deveria fazer nas suas famílias, no seu dia a dia. E é isto que nós precisamos também de fazer no nosso dia a dia. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos às gerações futuras os louvores do Senhor, assim como a sua força, a sua maravilha que fez. Talvez, nesse tempo pós-moderno, se conta uma série de coisas, mas levar as pessoas a ouvir do poder de Deus, das maravilhas de Deus, pouco se fala. Talvez seja esse o resultado que nós temos tantas famílias frágeis e que precisam de retornarem à essência daquilo que é a orientação dada pelo Espírito Santo de Deus para sermos famílias vencedoras. O engano, a malícia não foi deixado para trás. Talvez o que nós ouvimos de bom, de edificante dos nossos pais, pensamos que não teria a menor relevância, porque eram pessoas talvez rudes, estudaram um pouco, mas o conhecimento de Deus, o temor de Deus, se alcança através de um coração rendido aos pés do Senhor, pronto para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer colocar dentro para dirigir os seus passos. Seja a diferença que o mundo queira ver. Mude enquanto é tempo, para que você seja forte e corajoso, para que você possa contar com a revelação de Deus na sua vida, fazendo com que o mundo olhe para você e veja em você um referencial que os motive também a reconhecer a soberania de Deus em suas vidas. A diferença que o mundo quer ver em sua vida é resultado do seu apego, da sua dedicação, da atitude de Deus reinante na vida de um mero mortal que aceitou o desafio de seguir as pegadas do seu mestre. Que nós, como Igreja de Cristo, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, mas que não é o mais difícil de todos, outras coisas mais horrendas ainda há de acontecer, mas que nós façamos a diferença nesse tempo. Esse é o meu tempo, esse é o seu tempo. É dia a dia nós iremos sendo fortalecidos na graça e no poder de Deus, para que assim sendo, o mundo possa contar com a igreja que foi salva, regenerada e vive para o louvor e para a glória do seu Senhor. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nessa manhã, aqui estamos te bendizendo, exaltando o teu santo nome, porque é o Senhor que faz a obra em nossos corações. Ó Deus, que as sutilezas do mundo, que os enganos, que a malícia que procura adentrar em cada coração, fazendo residência, o Senhor possa eliminar pelo sangue precioso do Cordeiro. Aqueles que, com o espírito quebrantado, permita que sejam guiados e orientados pela ação poderosa do Senhor.
Ó Deus, nós te suplicamos porque esta é uma obra que o Senhor faz àqueles que voluntariamente rendem-se aos teus pés. Mas porventura, Pai, aqueles que ainda encontram-se endurecidos, que eles possam ser poupados desse mundo que jaz no maligno. Porque de toda maneira um dia estaremos diante do Senhor para prestar conta de nossas vidas, quer seja atitudes boas ou ruins. Mas enquanto há oportunidade, cada coração possa abrir para o Senhor, aceitando a tua orientação. Nós te suplicamos e clamamos. É no nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.